eu tenho convicção que as almas que Billy Graham ganhou, Daniel, está na conta de alguém. Tem como se diz, tem um tijolo, tem camadas lá, ou pedrinhas na coroa, como o cristão fala, na conta de alguém. Então nós temos que entender que a minha fé, ou a sua fé, ela não pode servir simplesmente para eu ser cristão na humanidade, para que eu vá trabalhar no meu serviço e permaneça crente, para que eu permaneça crente na minha casa, para que eu permaneça crente dentro da igreja. Não, irmãos, Deus não nos chamou para isso. Sabe por quê? Porque aqui nós somos peregrinos na terra, nós iremos morar num lugar celeste. Deus nos chamou para nós justificarmos e apresentarmos o reino de Deus aqui na terra. Mas o reino de Deus aqui na terra, ele não é na terra, ele é nos céus, irmãos. Deus nos chamou para morar aqui, embora nós reinaremos aqui durante um período, mas Deus nos chamou para morar com Ele na eternidade. Então, como Sara recebeu o poder de conceber, eu e você temos o poder de conceber. Só que tem um problema, irmãos. E quando é que nós temos esse problema? Mas simplesmente nós dizemos: eu não vou gerar. Eu não vou gerar, sabe por quê, pastor Wilson? É porque o senhor que está aqui não muito com a sua cara, não. Não posso. Posso, diabo, irmão? Eu não vou gerar, sabe por quê? Eu não vou me esforçar muito não, porque o irmão aí, ele é bom mesmo, ele consegue sozinho. Irmãos, eu tenho uma frase, eu gosto muito de uma frase do Silas Malafaia, que ele diz assim: ninguém faz nada sozinho. Os jovens participaram de um trabalho no regional, na concentração de regional, acho que é 2 sábados, sábado passado, se não me engano. Todos participaram. Em jejum, em oração. Uns fizeram a coreografia, outros participaram da peça, outros participaram de produzir toda a estrutura. Todos, irmãos, todos os jovens, nas irmãs, nas crianças, no púlpito, eu, o pastor e o pastor Wilson, todos nós temos que estar unidos, nós temos que conceber um para o outro, para que nós venhamos nos fortificar, e forte nós estaremos para servir melhor a Deus. E pode ter certeza, irmãos, a Bíblia normalmente, o que o homem semear, ele há de colher. Eu estava comentando isso hoje, se a irmã me permite. Quando eu estou com ela hoje, muitas das vezes, irmãos, tem portas fechadas em nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não estamos concebendo como precisamos conceber. Nós precisamos entender que Deus nos deu fé para fazermos algo, servirmos em algo. E se Ele nos deu fé, e nós estamos aqui, assentados, vendo o pastor Isaac correr atrás, o diácono irmão Lucas correr atrás, o pastor Wilson correr atrás, o diácono Arne correr atrás, a irmã dirigente, regente, o jovem correr atrás, e eu estou lá. Deus me deu graça para conceber, mas eu estou lá. Às vezes, irmãos, é tão simples conceber. Eu tenho um exemplo aqui de quem vem enquanto um testemunho e muda a vida de uma pessoa. Eu vou às vezes fazer visita em alguns lares, os irmãos mais idosos, e eles questionam: oi, irmão, eu até gostaria de ajudar, mas não consigo, talvez por A ou B, a questão da saúde. E aí eu vou perguntar, conversando com o irmão fala assim: não, quando eu era menino, eu não vejo idade do irmão tem 84 anos. Quando eu era menino, vamos supor que tinha 7 ali, tinha 7 anos. Há quanto tempo que esse irmão serve a Deus? Há mais de 60 anos, há mais de 70 anos. E aí eu penso assim: será que eu tenho algo para levar para esse irmão? Não, irmão, eu não tenho nada para levar para ele. Eu estou saindo da casa dele mais edificado pelo testemunho de fé, de que ele perseverou em fé, do que eu fui levar algo. Eu não fui levar, eu achei que ia. E muitas vezes tem isso, não tem, irmão? Nós vamos à visita achando que vai levar algo de Deus, e a gente sai de lá com algo de Deus. Porque olha para aquele irmão e fala: meu Deus, o irmão está 70 anos servindo a Deus, irmão Daniel. E 70 anos servindo ao Senhor, este irmão só pode ser exemplo de fé para a minha vida. Ele está, como Sara, concebendo algo para a minha vida. Mas se ele estivesse desistindo no meio do caminho, eu não teria visita para fazer. Eu não sairia de lá edificado. E ele não edificaria muitos com seu testemunho de fé. No versículo 17 diz assim: pela fé, ofereceu Abraão e Isaac. Pela fé, ofereceu Abraão e Isaac. Quando foi provado, sim, aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu único filho. Estava meditando nesse texto.
E me veio algo à mente. Deus diz, olha bem, irmãos, eu quero ler até um outro texto aqui. Romanos 1,17. Porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Pela fé ofereceu Abraão Isaac. Mas espera lá. Abraão, quando saiu da terra que Deus falou, larga a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele usou o que, irmãos? Ele usou o que, irmãos? A fé. Não, mas não, irmãos. Ele usou o que? A fé. Para ficar bom, ele usou o que? A fé. Mais para frente, a Bíblia vai dizer que Deus promete a Abraão e a Sara que agora lhe daria o que? Um filho. Correto? Mas ele olha para ele e Sara também e fala assim: meu Deus, eu sou avançado de idade, Sara já perdeu o costume das mulheres, como é que isso vai acontecer? Mas a Bíblia vai dizer que Sara, pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber. Não só ela, mas ela de Abraão, então creu. Então pela segunda vez, Abraão fez o quê? Ele exerceu a fé. Mas agora pela terceira vez, Deus então pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Sacrifique o seu filho. Irmãos, é o que eu li em Romanos 17. De fé em fé. Eu posso ter aceitado Jesus há 40 anos atrás, mas a minha fé tem que ser tão mais forte que ela vai ser desafiada ainda mais do que já foi quando eu aceitei Jesus. Se estiver errado, o pastor Isaac tem a autoridade de Deus, e ele tem mesmo, para me corrigir. A nossa fé vai ser desafiada, irmãos. Não mais como era. Ah, mas por que, irmão Lucas? Pensa quando você aceitou Jesus, você tinha maturidade cristã? Nenhuma. Você tinha estrutura que você já tinha passado por prova? Nenhuma. Então a prova que veio foi aquela aqui, ó. A água veio aqui. Mas de repente a prova, a água veio aqui. Para quem não sabe nadar, água no peito já dá até medo, né? Porque se escorregar, meu Deus, são deles, irmão. Afoga até um chuveiro. Mas de repente a água já está aqui, ó. Você está tendo que fazer assim, andar assim. E com Abraão não foi diferente. A Bíblia diz que Deus pede Isaac para Abraão. Irmãos, mas sabe o que eu te vi, Abraão? O homem tinha fé mesmo, irmãos. Ele não te teu nem um minuto. Ele nem se perguntou que Deus é esse que pede o holocausto de um humano, porque isso não era comum. Ele já conhecia o seu Deus. Nem que fosse comum, talvez, ao Deus do pai dele, lá que era Deus pagão. Mas para ele, que agora seria Deus, ele entendia essa realidade. Mas ele não questiona. A Bíblia diz que ele pega Isaac e os seus servos, vai até o monte, deixa os servos no pé do monte, sobe ao monte com Isaac, prepara para sacrificar Isaac, com fé que Deus providenciaria o cordeiro. E não foi diferente, irmãos. Quando ele vai fazer o sacrifício, Deus então aparece, uma teofonia, vamos assim dizer, e Deus então faz o quê? Profere que traria para ele o sacrifício, como trouxe para ele o cordeiro. E nós, como cristãos, temos que entender que nós temos que viver de fé em fé. E nós viveremos de fé em fé. Só que no tempo de hoje, a qual nós estamos vivendo, irmãos, e já é, eu volto a dizer, na minha concepção, se estiver errado, pastor, pode me corrigir. Irmãos, o último tempo da igreja na terra, qual é a fé que Deus quer de nós? Eu me atrevo a dizer, sair da terra foi necessário fé. Abandonar os seus parentes foi necessário fé, mas talvez não tenha sido tanto. Mas de repente, crer que Deus faria um milagre que talvez ele não tinha visto ninguém ainda acontecer, que era gerar um filho, ele já em idade, e também a sua esposa, Sara. Ele creu. Mas a Bíblia vai dizer que Deus pede mais a ele, pede a própria promessa que Deus deu a ele. Há momentos que Deus vai pedir exatamente aquilo que ele te deu, irmãos. Eu vou te dar um exemplo para nós que trabalhamos, estamos servimos ao Senhor no ministério. Talvez eu esteja todo alegre, estou, irmão, muito feliz com a igreja do Xangri-Lá. Não me considero digno de servir os irmãos, porque sei o quanto essa igreja é abençoada. E louvo a vida pela vida do nosso pastor e do pastor Wilson. Mas de repente Deus pode chegar e falar assim: meu filho, está tudo bom, sua família está muito bem aí, mas agora eu não te quero mais aí. Eu te quero em determinado lugar. Aquilo que Deus me deu era a minha promessa, irmãos.
está na minha mão. Eu estava feliz, servindo naquilo que eu gosto, mas de repente Deus vira para mim e diz: não, eu estou clamando, eu estou pedindo que você agora largue tudo e vá para onde eu quero. Você entregue o seu Isaac, você entregue a sua promessa. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e que nós viveremos de fé em fé. E nestes últimos tempos que estamos vivendo, irmãos, nós precisamos mais do que nunca alimentar a nossa fé. Eu me lembro quando novo convertido, eu jejuava e orava: Deus me dá fé, Deus me dá fé. Um dia eu li na Bíblia que a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, quantidade de jejum eu joguei fora em oração. Que desperdício. Eu não ia receber mesmo, não. A Bíblia está falando, a Bíblia trabalha, Deus trabalha com princípios. Se eu estou clamando fora, você joga fora mesmo. E aí eu falei: a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é culto de doutrinas, irmãos, mas nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos nos alimentando. Eu louvo a Deus que acredito em estimular aquele pastor que tem alimento, irmãos, alimento de verdade. Um pastor que ama a escola dominical. Estava vendo o pastor hoje dando aula. Na hora que eu olhava assim, baixava a cabeça e disse: meu Deus, se vê o gozo que o pastor Isaac ministra a lição. A irmã lembrando da mesma forma, Moara da mesma forma, que tem palavra, irmãos. Vamos nos desapegar disso daqui, ó. Muito cuidado com esses pastores que não vão te visitar no hospital, que esses pastores, irmãos, que não vai visitar você